Oi, turma, estamos aqui mais uma vez em uma aula de história, né? Novidade, viu essa introdução? Sentiram aí? Gostaram? Estou me acostumando com essa vida de youtuber, né? Fazer o quê? Enfim, vamos dar continuidade aos estudos desse segundo bimestre. Na aula anterior, na aula online, onde poucos de vocês participaram, né? Nós falamos um pouco sobre o período entre guerras no mundo, principalmente falando sobre a história da Espanha. Né, o regime de Francisco Franco, que foi um regime totalitário, foi um regime ditatorial. Né? E o regime ditatorial, os regimes totalitários, eles fazem parte desse contexto aí de período entre guerras, né? Que fica entre o final da Primeira Guerra Mundial e o começo da Segunda Guerra Mundial. O assunto de hoje é a crise do capitalismo, né? E os governos totalitários. Então vamos dar continuidade a esses governos em alguns países que passaram a adotar, passaram a apoiar esses regimes totalitários. Mas antes dos regimes totalitários, vamos falar de um evento que foi um dos fatores que contribuíram para a ascensão do totalitarismo, que foi a crise do capitalismo, acontecida no ano de 1929. Quais foram os motivos que fizeram com que gerasse essa crise de 29, né? Também conhecida como a Grande Depressão? Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, os países europeus estão destruídos, né? Estão massacrados porque todos eles foram bombardeados. Os Estados Unidos participou da Segunda Guerra Mundial, só que os Estados Unidos pertence a outro continente, fica na América e não na Europa. Então, o território dos Estados Unidos ele foi pouco bombardeado, basicamente não foi bombardeado durante a guerra, então ele não estava destruído. Estava normal, né? O território estava normal. Já os países europeus não, os territórios estavam destruídos, as empresas destruídas, a população massacrada, assassinada, né? Enfim. A Europa estava em crise, desestruturada, e os Estados Unidos estavam em ascensão, né? Criou-se essa imagem de que os Estados Unidos venceu a Segunda Guerra Mundial e tal, era o principal país do mundo. Vai ser a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir da Primeira Guerra Mundial, que os Estados Unidos vai assumir o posto de maior potência mundial e que é até hoje em dia, né? E aí, pessoal, diante de todo esse cenário, os Estados Unidos se aproveitam da crise dos europeus, que estão com as empresas falidas, fechadas, destruídas, e começam a produzir muitos produtos, né, muitos bens. E esses bens eles vão ser consumidos pelo mundo inteiro. É nessa época, por exemplo, que vai ser criada a Disney, onde as pessoas vão consumir o cinema norte-americano, vão começar a conhecer a cultura norte-americana, e aí vai ser criado um slogan chamado American Way of Life, que, se você traduzir, significa o estilo de vida norte-americano. E aí as pessoas vão começar a viver, vão começar a respirar, vão começar a comprar a cultura dos Estados Unidos. As empresas norte-americanas vão se sentir extremamente confiantes e vão começar a produzir em larga escala, porque, a princípio, tudo que eles estão produzindo estão sendo consumidos. Então, pessoas vão começar a abrir suas empresas, né, vão começar a pegar dinheiro guardado nas poupanças familiares de anos e vão começar a investir no mercado. Né, vão começar a produzir em grande escala, em grandes quantidades e tal, porque estão totalmente confiantes e os produtos dos Estados Unidos estão sendo vendidos para o mundo inteiro. Só que aí, com o passar dos anos, a economia europeia ela começa a se reconstruir, começa a voltar aos poucos e os europeus começam a produzir também seus produtos. E aí, como os europeus estão fabricando seus produtos novamente, não existe mais tanta necessidade de você estar comprando produtos dos Estados Unidos. E aí, com o passar do tempo, o pessoal vai continuar produzindo muito, produzindo, mas não vai ter aquele pessoal que fique comprando. E aí vai acontecer uma crise de superprodução. Né? Muitos produtos sendo feitos e poucos saindo para o comércio. As prateleiras vão ficar lotadas de produtos e não vai ter distribuição. Com isso, os preços vão começar a cair e as empresas vão começar a demitir os funcionários. Né? Nessa época surge a febre da Bolsa de Valores. Né? Hoje em dia no Brasil voltou essa questão da Bolsa de Valores. Mas na época lá de 1929, 1928, 27, começa essa febre das Bolsas de Valores, onde as pessoas começam a comprar as ações de empresas. Né? Você tem uma empresa, você pega uma porcentagem do lucro dessa empresa, coloca lá na Bolsa de Valores. E aí qualquer pessoa que comprar as suas ações nas Bolsas de Valores, sua porcentagem, se sua empresa crescer, ele ganha. Se sua empresa quebrar,
ele perde. E aí as pessoas vendo que as empresas estavam crescendo, estavam em ascensão, começam a investir todos os seus dinheiros nas bolsas de valores. Só que quando acontece a crise de superprodução, que eu acabei de explicar, as empresas começam a falir. E aí aquelas pessoas que investiram tanto dinheiro, todas as suas economias em ações de algumas empresas, vão ficar pobres da noite por dia. E aí é chamado também esse período de Grande Depressão, porque vai ser um período em que muita gente vai pegar depressão, vai se suicidar nessa época, porque estavam acostumados a viver no luxo, na riqueza, e de uma hora para outra ficam pobres, né? Tendo que precisar do governo para janta, um sopão, né, uma alimentação coletiva e tal. Isso é muito humilhante, principalmente para essas pessoas com a mentalidade elitista, né, não querem se submeter à pobreza. E aí, essa crise econômica que nasce nos Estados Unidos vai gerar consequências em outros países. O Brasil, por exemplo, o Brasil vendia 70% do seu café para os Estados Unidos. Quando acontece a crise, os Estados Unidos deixam de comprar o café brasileiro. Então acontece uma superprodução de café no Brasil. O presidente na época, né, depois, Getúlio Vargas, quando assumiu o poder, ele vai mandar incendiar várias sacas de café, né, tocar fogo, para que não aconteça o problema de superprodução, para que não fique o estoque de café sobrando e o preço do café tenha que cair, seja desvalorizado. Né? Então isso aconteceu no Brasil. E aí, nessa época também, quando os Estados Unidos estavam no bem bom, ele fazia muito empréstimo para os países europeus, para ajudar na reconstrução desses países. Um dos países que ele mais ajudava era a Itália e também a Alemanha, né, que foram os principais derrotados da Primeira Guerra Mundial. Quando a crise de 29 acontece e que os Estados Unidos está quebrado, não tem como ajudar os demais, eles cancelam esses acordos, né, deixando assim os italianos e os alemães na mão. Né, sem ter nenhum tipo de ajuda. E isso vai gerar uma insatisfação com esses povos, italianos e alemães principalmente. Né, vai gerar uma insatisfação desses povos contra o capitalismo liberal. Porque nessa época os Estados Unidos defendiam o capitalismo liberal. Mas foi justamente esse capitalismo liberal que entrou em crise e que afundou o mundo inteiro no ano de 1929. Tá? O problema da crise do capitalismo vai ser resolvido no governo de Franklin Delano Roosevelt, um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos. E ele tinha como ministro da economia um carinha chamado John Maynard Keynes. O Keynes vai ser o responsável por criar uma teoria econômica chamada keynesianismo. E o keynesianismo defende que o Estado deve intervir na economia. O Estado deve ajudar o mais pobre, deve promover construções para gerar emprego, para gerar renda. A produção, o valor, né, os lucros devem ser distribuídos de uma melhor forma para a população. Então, políticas que o capitalismo liberal não defendia e que agora passou a entrar em prática por causa do keynesianismo. Então, pessoas que antigamente diziam, Estado mínimo, o Estado não deve se meter na economia. Foi essa política que entrou em crise e acabou abalando o mundo inteiro. A única forma de reverter a situação foi quando o Keynes disse que olha, o Estado tem que intervir na economia, porque só o Estado tem o poder para reverter essa situação aí. A política liberal entrou em crise, a democracia, o capitalismo liberal entrou em crise, então agora tem que ser um capitalismo com um Estado que intervenha nessas ações e resolvam os problemas. Então, diante de todo esse cenário, onde o capitalismo liberal está em crise, né, o país vitorioso da Primeira Guerra Mundial gerou uma oposição muito forte, principalmente para a Itália e para a Alemanha. Então, diante de todo esse cenário, os países europeus em crise, a Itália e a Alemanha se sentindo países envergonhados, porque foram derrotados na Primeira Guerra Mundial, abandonados, né, porque estava precisando de uma ajuda, a ajuda largou eles, então estavam em crise, tinham que resolver, tinham que se reconstruir sozinhos, por eles próprios, né? Vai ser nesse momento em que vai surgir todo o cenário que vai contribuir para o surgimento do sentimento fascista. Né? E aí surge o fascismo na Itália, liderado pelo Mussolini, e depois surge o nazismo na Alemanha, liderado pelo Hitler. Todos esses regimes autoritários, onde os regimes autoritários têm umas características em comum. E aí vocês vão na página 252, que está lá os tópicos explicando as principais características de um regime fascista, de um regime nazista. E aí você
ler esses pontos e ver se você consegue encontrar alguma ligação, ou se você já viu isso em algum lugar, ou se você está vendo isso em algum lugar, se é que vocês me entendem, tá? Então, as características dos regimes totalitários que fizeram com que surgisse o fascismo e o nazismo. Vamos lá. Culto ao líder. Em todos os regimes desse tipo, ocorreu um forte investimento em construir uma imagem benéfica de um líder como alguém incontestável. Então, todo regime totalitário tem um líder, uma pessoa vista pela população como uma pessoa intocável, né? O bem, o cara que vai trazer a solução, tá? Tem que ter o líder. Um partido único. No Estado totalitário, o poder é controlado por um único indivíduo, ou seja, um único líder, que estabelece o seu partido único, só o partido dele. Todos os outros partidos são extintos. Então, nesse momento, nesses regimes totalitários, não existe o respeito pela democracia. Ele começa a perseguir, começa a criticar opiniões de outros partidos, né? Tudo que for contra o que o seu líder diz é considerado como questão política, como se fosse rivalidade partidária. Tá? Tudo é levado para a questão da política. Então, para isso, eles acabam fazendo com que excluam os outros partidos de oposição. Os partidos de oposição começam a ser perseguidos e serem excluídos. Estado policial. É criado um sistema de vigilância policial criado para apoiar as ações do partido, ou seja, apoiar o que o líder fala. Geralmente utilizado para calar e oprimir a oposição. Então começam a perseguir, começam a tentar calar, prender, né, e oprimir a oposição, pessoas que pensam o contrário. Doutrinação. Grande esforço do Estado em difundir sua doutrina, objetivos ideais através da educação das massas. Então, regimes totalitários, geralmente eles têm interesses em modificar a educação, perseguir algumas disciplinas, geralmente a disciplina de história, geografia, ciências sociais, filosofia, as disciplinas de humanas, geralmente elas são bastante perseguidas pelos regimes totalitários, porque eles entendem que o que eu estou fazendo aqui agora com vocês, explicando as características do fascismo, é um problema para os fascistas, e realmente é, porque aqui eu estou expondo as características de um regime que deve ser combatido. Fascismo não é para ser respeitado, fascismo é para ser combatido. Por isso que é importante que estudamos, que a gente estude, que a gente conheça as características do fascismo e procure combater isso aqui, né? Devemos sempre defender o respeito e a valorização da democracia, né? Que passamos muitos anos para conquistar a democracia e temos que defender isso, né? Todo mundo tem que ter o direito de ter suas posições políticas individuais, né? Não é obrigado a ter que concordar com A, ter que concordar com B. Cada pessoa tem sua autonomia para criar as suas ideias políticas. E o regime fascista, ele não permite isso, né? Como eu falei aqui, tem que ter um líder, tem que ter um partido único, tem que ter um pensamento único. Quem pensar o contrário disso é considerado inimigo, é considerado oposição. E isso não pode acontecer, né? Devemos respeitar a democracia. Outra coisa, propaganda estatal. O governo utiliza dos meios de comunicação de massa, como o rádio e a televisão, no caso hoje em dia a internet, para vangloriar de seus próprios feitos. Além disso, era proibida a propaganda de ideias divergentes, porque eles vão começar a controlar os meios de comunicação. Só vai poder passar na televisão, só vai poder passar no rádio o que o governo apoia. O que o governo for contra vai ser proibido de ser divulgado. Tá? Então, isso geralmente são as características dos regimes totalitários que aconteceram no fascismo, no nazismo e que aconteceram também em outros países que nós vamos citar já já. Tá? Então, baseado nessas características aqui, surgiu Benito Mussolini, né, que foi o líder do fascismo italiano, e Adolf Hitler, que foi o líder do nazismo na Alemanha. Hitler, que criou as teorias nazistas, que é uma consequência do fascismo, mas principalmente durante a prisão, que ele foi preso, ele tentou fazer uma rebelião e assumir o poder na Alemanha. E aí, durante a prisão, ele escreveu um livro chamado Mein Kampf, né, que a tradução significa Minha Luta, e lá ele defende seus principais pontos de vista que depois passaram a ser difundidos ao redor do mundo, e por isso que muitas pessoas passaram a acreditar no nazismo também. Inclusive, aqui, ó, a suástica, o símbolo do nazismo, né, nesse mural aqui, que existem vários símbolos históricos, e não existem só os símbolos positivos, existem símbolos negativos também. Porque coisas negativas não devem ser esquecidas, pelo contrário, devem sempre ser lembradas para nunca serem repetidas, tá? Então aqui, ó, o símbolozinho da suástica, que era o símbolo do partido nazista,
partido de Hitler. E aí, ao longo das páginas, vai explicando um pouco mais das características dos dois partidos, dos governos de Hitler e dos governos de Mussolini, né? E também vai começar a citar outros governos, por exemplo, o stalinismo na União Soviética, né? O governo liderado por Joseph Stalin. Né? Stalin assume a União Soviética depois da morte de Lenin. Lenin foi quem liderou a Rússia para a Revolução Russa e consolidação da União Soviética. Depois que Lenin morre, quem assume o poder, a sucessão vai ser o Stalin. Ele dá um golpezinho no Trotsky, né, que era para ser seu parceiro, mas acabou virando inimigo de partido, e expulsa o Trotsky vai morar lá no México. Depois o Stalin vai mandar um soldado, um espião, para assassinar o Trotsky lá no México. E aí o Trotsky ele começa o seu governo a partir de 1929, que ele começa a concentrar todos esses poderes nas suas mãos e começa uma ditadura stalinista, né? Uma característica desses grandes líderes é que eles conseguiram fazer com que os seus países se desenvolvessem, né? A Alemanha, por exemplo, ela sai de um país em crise depois da Primeira Guerra Mundial e se transforma em uma potência rapidamente ao ponto de começar a Segunda Guerra Mundial por cima. O Stalin na União Soviética ele foi um grande líder que trouxe grandes vantagens para os soviéticos, tá? O problema é que era uma ditadura, um regime totalitário que perseguia, que matava, que torturava, que aprisionava as pessoas que pensavam diferentes, né? Pessoas, oposições políticas. Então tinha que ter um consentimento, tinha que defender tudo o que o Stalin dizia. Tinha que ter essa exaltação do stalinismo, não podia ser contra Stalin, até porque era um regime totalitário. Mas ao longo do seu governo ele promoveu a educação pública, ele promoveu o ensino gratuito, ele acabou com o analfabetismo na União Soviética, né, construiu muitas universidades, desenvolveu na indústria pesada, explorou as reservas de carvão, de ferro, petróleo, né, indústrias de aço, ampliou a rede elétrica no país. Então, o governo de Stalin vai fazer com que a União Soviética se transforme em uma potência, né, ao ponto de, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, que será vencida pelas tropas da União Soviética, de Stalin, no final das contas, é o Stalin que acaba destruindo Hitler, mas isso aí a gente vai ver lá na Segunda Guerra Mundial. E na Guerra Fria, a União Soviética ela vai bater de frente com os Estados Unidos, vai ser a segunda maior potência do mundo, para você ter uma noção de quais foram os feitos de Stalin. Mas eu não quero defender aqui o governo de Stalin, né? Trouxe coisas positivas. Sim, trouxe, mas era um regime totalitário, né? Perseguia a oposição, matava e torturava os opositores. E, como eu falei anteriormente, não devemos defender um regime assim. Devemos defender regimes democráticos que permitem a liberdade de expressão, tá? O que não acontece aqui. No ano de 1932, o fascismo ele chega aqui no Brasil também. Durante o governo de Getúlio Vargas, existia um grupo chamado Os Integralistas, liderado por um cara chamado Plínio Salgado, e que ele trouxe um pouco das ideias fascistas para o Brasil. E aí as características do movimento integralista: organização política sobre o oposição política sobre o comunismo e o liberalismo. Então o pessoal perseguia os comunistas e perseguiam também os capitalistas liberais, né, porque dizia que foram os culpados pela crise do capitalismo. Um nacionalismo extremado, né, diziam-se nacionalistas demais. Disciplina e hierarquia dentro da sociedade. Eles tinham os lemas, né, Deus, pátria e família, negócio de valorização de Deus, ser patriota, respeitar a família. Eles tinham esses lemas. Uniformes com camisas verdes, né, eles andavam padronizados, todos com as mesmas roupas. E também tinha uma frasezinha que nós somos irmãos, você é meu irmão e tal, essas coisas. Coisas bastante semelhantes com alguns movimentos que aconteceram no Brasil e que existem no Brasil até hoje em dia, tá? Mas aí o regime, o movimento integralista, ele foi perseguido por Getúlio Vargas e acabou por aí. Até porque Getúlio Vargas, ele também foi um ditador na história do Brasil, né? Poucas vezes a gente tem isso na nossa mente. Porque Vargas, ele é lembrado pelo um dos grandes presidentes da história desse país, porque trouxe muito desenvolvimento e trouxe muitas coisas boas para o país. E isso é verdade. Mas não podemos esquecer que durante muitos anos, Getúlio Vargas foi um ditador que perseguiu e que matou a oposição política também, tá? Então temos que colocar essas duas coisas na balança. Mas os demais assuntos vão ficar para as próximas aulas, tá? No final desse capítulo aqui, na página 257, como vocês sabem, tem as atividades, 20 questões para vocês responderem e me enviarem as respostas até a próxima semana. Já já nós temos aula online
e aí vocês podem tirar todos os tipos de dúvidas, beleza? Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal, deixarem o like de vocês, ativarem o sininho e mandar seus colegas aí assistirem o vídeo para mais tarde a gente contribuir aí em alguma discussão, em alguma dúvida e falar em algum ponto sobre a aula mais tarde. Beleza? Valeu, falou, é nóis, e tchan, tchau, valeu, e viva a democracia, e combate ao fascismo, combate ao nazismo, combate ao totalitarismo. Valeu, falou, é nóis.